Pessoal, então bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre indução eletromagnética, esclarecendo sobre a frequência. A frequência de vocês, eu pego... Tá baixa? Ué, tem que verificar com o pessoal então. Tá baixa a minha voz, pessoal? Talvez seja seu volume, não? Do áudio? É porque assim, eu estou usando praticamente o volume máximo aqui do regulador. Na outra aula que eu tinha feito, do mesmo jeito, agora há pouco, não tinha problema não, sabe? Eu até desabilitei o microfone da câmera para não pegar ruído do computador, porque estava pegando ruído. Tá. Você... Ah, tá. É porque talvez é isso mesmo, né? Porque quando tá no celular, ele fica como se estivesse usando só o fone de ouvido, né? Ele fica só com o fone normal. Não, nada não. Pessoal, então, só esclarecendo, tá bom para vocês? A frequência eu pego no vídeo que eu gravo a nossa aula, tá bom? Então, no vídeo que eu gravo a nossa aula, eu sempre, no final da aula, eu vou na lista de participantes e coloco ela para correr, para mim fazer o vídeo da tela de todos os participantes que estão assistindo a nossa aula, tá bom? Então, aí eu vou e transfiro depois para o papel e passo para a Zilma ou para a Helene quando elas solicitam, quando eu envio o arquivo, tá bom? Então não precisa preocupar com a frequência. Eu tô falando isso porque na aula passada eu pedi o pessoal para entrar no chat aqui e mandar mensagem com o nome série e com o nome turma, só porque o pessoal não estava dando conta de fazer isso, tá bom? Não conseguiam achar o ícone que era para mandar, então só para esclarecer essa parte, tá bom? Então o nosso vídeo vai ficar salvando com relação a isso. Então vamos lá. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês visualizar o texto que nós vamos estar utilizando hoje, tá bom? Eu estou compartilhando a tela, por enquanto está aqui no aplicativo, agora eu vou mudar para o slide da nossa aula. Certinho? Vocês já conseguem visualizar a minha tela? É uma tela que tem nome do colégio, disciplina, professor, o tema da aula e a data de hoje. Tá bom, então. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem parar a aula, tá bom? E tá fazendo as perguntas, esclarecendo as dúvidas sobre os conteúdos, tá bom? Bom, então, a indução eletromagnética. Induzir é fazer com que algo aconteça, certinho? Através do eletromagnetismo. Na nossa primeira aula sobre eletromagnetismo ali, basicamente antes de falar de campo magnético, eu havia colocado uma figura, não sei se era essa ou parecida com essa, que falava assim o seguinte: quando nós pegamos um ímã em forma circular ou em forma de barra e colocamos ele e tiramos ele dentro de uma espira que seja uma volta somente, ou que seja mais de uma volta, uma bobina, por exemplo. Quando você tem um fio e você faz uma volta,
é chamado essa forma geométrica de espira, espira circular, tá bom? E se você dá mais de uma volta, 2, 3, 4 voltas, você já chama de bobina, que é a quantidade de voltas a mais. A diferença básica é que quando você enrola tudo junto aqui, o campo magnético ele vai ser de maior intensidade que é produzido, certinho? Então o que acontece? De acordo com essa característica de indução eletromagnética, quando nós pegamos um ímã e colocamos e tiramos ele dentro desse fio, vai ocorrer uma variação do fluxo magnético, porque o campo magnético aqui ele não é uniforme. Nós sabemos que tem linhas de indução que saem do lado norte e entram no lado sul. Saem do lado norte e entram do lado sul por todos os lados do ímã. Então, se você percebesse, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Então, olha, eu vou mapear mais ou menos aqui as linhas do campo. Então, ó, a linha do campo sai do lado norte e entra no lado sul do ímã. Algumas abrem e não fecham. Mas são muitas linhas. Tá bom? Tem um número, é infinito? Não, existe um número fixo de linhas. E aqui elas não se cruzam, como ficou aqui nesse desenho, tá? São linhas que passam de um lado e vão para o outro. Então, o que acontece? Essas linhas não é constante. Como elas não são linhas constantes, o que acontece? Há uma variação de fluxo magnético através do fio. E essa variação de fluxo é que vai gerar para nós a variação de carga elétrica nesse fio. E essa variação de carga elétrica, ΔQ, variação de carga no intervalo de tempo, é o que nós definimos como corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a variação da carga no tempo. Então, vai formar uma variação aqui de carga no tempo, que é a corrente elétrica, que pode ser registrada por esse instrumento aqui, ó, que mede corrente elétrica, que é o amperímetro. Certinho? Há uma variação quando nós estamos aproximando o ímã a um fluxo num sentido, e quando você está afastando a um fluxo no outro sentido. Então, para um lado, você vai produzir uma corrente elétrica, podemos dizer, positiva, para o outro lado, uma corrente elétrica negativa. Certinho? Então, de acordo com a eletricidade, esse movimento de vai e vem em sentidos contrários, de acordo com o que você está aproximando, a setinha que está levando o ímã para próximo da espira, e você tem também quando ele está afastando, certinho? Uma vez que o campo magnético aqui, ele é variável de acordo, né, com a forma geométrica aqui do objeto, então essa que é a ideia, é você utilizar-se de um ímã ou utilizar-se de um campo magnético que ele não é um campo magnético uniforme. Se for uniforme, não vai haver variação do fluxo magnético, então não vai haver variação de carga, ou seja, não vai acontecer produção de corrente elétrica, certinho? Então, essa ideia aqui, que vai ser a nossa ideia principal, que foi estudada por alguns pesquisadores, certinho? Teve basicamente duas pessoas que foram muito importantes nesse aspecto de estudo. Depois de um experimento que foi desenvolvido por Ørsted, Hans Christian Ørsted, o que ele fez? Né? Ele fez um experimento que ele descobriu que quando você... Aqui tem um desenho, tá vendo? Aqui do lado esquerdo tem uma pilha, uma sequência de pilha, uma lâmpada, um interruptor, que é uma chave, e uma bússola. Quando você liga o interruptor e passa uma corrente pelo circuito, como que eu vou saber que está passando uma corrente elétrica? A comprovação seria a lâmpada funcionando, certo? Então, quando a lâmpada funciona, é porque está passando
a corrente elétrica aqui pelo circuito. Então, passando dessa corrente elétrica aqui pelo circuito, que nós até falamos que a corrente sai do lado positivo e vai para o lado negativo da pilha, né? Então, há um movimento ordenado de elétrons. Quando há esse movimento ordenado de elétrons, nós já vimos anteriormente que em um fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético próximo dele. Então, dependendo do sentido da corrente elétrica que você coloca, que também importa, porque o ponteiro da bússola vai sofrer uma deflexão para o lado esquerdo ou para o lado direito. Tá bom? Aqui nós não precisamos estudar detalhadamente esse fenômeno, nós temos que observar o seguinte, que esse foi um dos primeiros experimentos no qual havia-se a ideia de que corrente elétrica geraria campo magnético. Certo? Então ele descobriu, né, que fenômenos elétricos geram fenômenos magnéticos. E aí ele e outras pessoas começaram a investigar se o contrário também poderia ser observado. Será que campos magnéticos geram corrente elétrica? Que é esse experimento aqui que eu coloquei aqui para vocês a princípio, olha. Então, a princípio, né, sabia que corrente elétrica gera campo magnético, por quê? Porque o ponteiro da bússola muda a sua posição. Agora, esse contrário também é possível? Eles descobriram que sim, que também é possível utilizar o campo magnético, como aqui, para gerar corrente elétrica, que é o que nós utilizamos na nossa vida cotidiana. Né? Nós utilizamos do campo magnético para gerar corrente elétrica, que ela vem em forma de diferença de potencial que chega para nós na nossa residência. Né? Há todo um aparato tecnológico que aumenta a tensão para ela transmitir por uma distância maior. Há uma produção que a energia elétrica ela tem que ser mudada entre positivo e negativo, né? Justamente para ela fazer esse caminho por todo o material que ela vai percorrer. Se ela não fosse assim, ela não percorreria longas distâncias com qualidade de sinal de informação, ou seja, qualidade de energia por longas distâncias. Quando a energia é constante, que é o que nós chamamos de corrente contínua, ela mantém-se constante. Por exemplo, nós utilizamos nos nossos aparelhos eletrônicos, no seu celular, na sua TV, no seu, por exemplo, caixinha de som. Então, tudo que você utiliza ali basicamente, né, um transformador, dentro dele tem um outro dispositivo que ele controla essa tensão pelo transformador e também controla outras características até então relacionadas à eletricidade. Tá bom? O que nós temos que entender é o seguinte, que existiram alguns fenômenos que foram importantes para o estudo relacionado ao eletromagnetismo, basicamente falando-se de indução eletromagnética. Um experimento importante também foi desenvolvido por Michael Faraday e um outro experimento complementar foi feito por Lenz, tá bom? Esses dois experimentos, eles buscavam a identificação da relação entre você colocar um ímã dentro de um fio enrolado e ele gerar corrente elétrica. Isso seria a relação de Faraday. Depende da velocidade, depende do campo magnético, você vai gerar uma corrente elétrica. E a relação de Lenz, basicamente falando, ela fala sobre o sinal da corrente elétrica. Basicamente, a lei de Lenz fala sobre isso, somente sobre o sinal, certinho? Mas essas duas leis, elas são fundamentais, né, para determinar aqui a indução eletromagnética correta. Ou seja, o que diz para nós, basicamente, sobre essas leis? Fala o seguinte, que a variação do fluxo magnético, ou seja, a mudança do campo magnético, em uma superfície, provoca o aparecimento de uma corrente induzida, ou seja, indução eletromagnética. Então, a indução, essa corrente induzida na espira, o que equivale ao aparecimento de uma força eletromotriz. Certinho? Essa força eletromotriz é a energia cinética
de movimento com que as partículas vão mover de um ponto de maior concentração para um ponto de menor concentração. De maneira mais simples, nós chamamos de voltagem, tá bom? Mas fisicamente dizendo, essa palavra voltagem, ou também algumas pessoas falam amperagem, ela só é utilizada no meio técnico. No ensino superior ou no ensino didático correto, nós não falamos de voltagem. Nós falamos de tensão ou DDP, que é diferença de potencial elétrico. Certinho? Linguagem seria na nossa linguagem popular que nós falamos, aí nós podemos falar voltagem. A voltagem na tomada é 220 volts. Mas isso é que nós falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Certinho? Mas cientificamente ou academicamente dizendo, essa palavra voltagem não existe. Certinho? É o mesmo efeito quando nós falamos peso na física e quando nós falamos peso no nosso dia a dia. Quando nós falamos peso no nosso dia a dia, nós relacionamos a massa de um objeto. Só que massa não é peso na física. Peso na física é força. E força vai ser medido, por exemplo, em Newton. Certo? Então, é do mesmo jeito que nós falamos, por exemplo, voltagem, amperagem, tá bom? Só falando sobre isso, então é a nossa linguagem popular, né, chamado de conhecimento do senso comum. Certinho? O certo você falar ou de tensão elétrica, ou também chamada de DDP, que significa diferença de potencial. Certinho? Então, o que nós estamos falando aqui é que essas duas propriedades, elas são fundamentais para que ocorra essa indução eletromagnética, que gera essa diferença de potencial elétrico que nós utilizamos para alimentar os circuitos elétricos. Ou seja, essa energia que é transferida, energia cinética, que é transferida para os elétrons, de elétron para elétron, que vai estar formando a corrente elétrica que nós utilizamos. Certinho? Então, olha, o que mostra para nós o experimento de Faraday? Depois eu vou estar até mostrando uma formulazinha para vocês, tá bom? No experimento de Faraday, o que ele fez? Ele pegou um fio, enrolou de um lado de um material condutor de campo magnético, por exemplo, um pedaço de ferro qualquer. E pegou de um outro lado, ligou-se um outro fio a um aparelho sensível a campos magnéticos. No caso, por exemplo, nós podemos utilizar aqui um amperímetro. Dispositivo sensível a campo magnético, ele é chamado de galvanômetro. Certinho? O galvanômetro ele tem um dispositivo que é muito parecido lá dentro, que tem uma bobina enrolada, que nesse galvanômetro vai passar uma corrente elétrica, que vai gerar um campo magnético, que vai fazer com que esse ponteiro mude de posição. Aqui ele gire tanto para a direita como para a esquerda, certinho? Então, o que acontece? Quando nós acionamos esse dispositivo aqui, na hora que nós ligamos ele, vai surgir um campo magnético desse lado, que ele vai ser facilitado o seu transporte para o outro lado aqui. E vai ser facilitado como? Porque esse material, na hora que liga essa pilha aqui na chave, o que vai acontecer? Vai gerar um campo magnético dentro desse fio que vai ser transferido para esse material que vai ficar imantado, vamos dizer assim, ou magnetizado. Certo? Então, como ele vai ficar magnetizado, o campo magnético dele vai ser transferido dessa espira com maior facilidade para outra. Então, quando isso acontece, há uma mudança nesse ponteiro, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, dependendo da posição que você liga a pilha e coloca lado positivo ou negativo, que vai gerar os campos magnéticos proporcionais. Certinho? Então, quando nós realizamos um experimento, né, e aí o que acontece? Você vai perceber essa característica relacionada a isso. Uma vez importante você observar que só vai surgir corrente elétrica no circuito uma vez que você está aproximando ou afastando o ímã. Então, vai surgir uma corrente elétrica quando você aproxima, quando você afasta, tá bom? Até nessa figura aqui abaixo, eu coloquei nessas duas aqui do lado esquerdo, que tem o I, tá vendo? Olha, no I da de cima, ela está girando aqui, vamos dizer o seguinte, se esse lado aqui está do lado de cá, ela está girando no sentido horário. Se
Se ela está atrelado aqui, o ímã você está afastando, surge a corrente elétrica no sentido anti-horário. Certinho? Então, é isso que vai estar acontecendo. Quando aproxima, surge uma corrente no sentido horário, quando afasta, no sentido anti-horário. Lembrando que, quando o fio, em relação ao fio, o campo magnético não há variação, não há uma geração de corrente elétrica nele. Certinho? Então, né, o movimento de um ímã que gera uma corrente elétrica no condutor. Certinho? Então, aqui foi estabelecido essa relação, né, entre campo magnético e a produção de corrente elétrica. Então, essa característica que fala para nós sobre o que nós chamamos, né, de tema da aula, indução eletromagnética. Certinho? Então, esse Faraday, né, Michael Faraday, ele era um pesquisador e não era muito habilidoso com matemática. Faraday não tinha ensino superior para saber de muitas propriedades matemáticas avançadas. Então, Faraday, o seu trabalho, basicamente, ele teve muita coisa que foi experimental. Certinho? Agora vamos analisar aqui o seguinte. O campo magnético, se você percebe que são essas linhas, há uma variação de campo magnético que está passando aqui pela espira, ou por uma bobina que seja. Então, o que nós vamos perceber? Que há uma variação, que é um fluxo de campo magnético. Certinho? Então, antes de falar de fluxo de campo magnético, nós podemos falar de fluxo de qualquer partícula passando por uma região. Então, eu coloquei aqui basicamente, falar, por exemplo, de um fluxo de vento por uma área. A palavra fluxo, ele vem de um termo em latim que significa ato ou modo de fluir. Então, é algo que passa de uma posição para outra posição. Então, olha, por exemplo, aqui, ele começa-se a falar de uma espira quadrada. Por quê? Nós vamos precisar de saber o tamanho dessa espira quadrada, ou seja, a área da espira que está passando o vento, para mim saber calcular o fluxo de vento por essa espira. Então, na hora de calcular o fluxo de vento, eu preciso saber do tamanho dela. E a área de um quadrado é fácil de calcular porque é base vezes altura. Ou seja, se lados são iguais, fica L ao quadrado. Então, por isso que o nosso material aqui que eu coloquei, ele parte utilizar-se de uma área quadrada para começar a fazer esse cálculo. Tá bom? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de analisar o quanto de vento que vai passar por essa área. Então, para analisar o quanto de vento, uma das características que nós precisamos saber, quando o vento ele é formado por uma quantidade uniforme de partículas, ou seja, não tem mais partículas carregadas e nem menos partículas carregadas não tem mais quantidade de massa de partículas a mais ou a menos, é a mesma quantidade. Então, se não há uma variação, por exemplo, de quantidade de partículas concentrada ou não, uma característica que vai influenciar o tanto de vento que vai estar passando é a velocidade dele. Então, por exemplo, se passa uma alta velocidade, vai passar mais. Se passa em baixa velocidade, vai passar menos. Então, como que nós podemos fazer? Nós podemos associar essa característica do fluxo de vento pela quantidade de velocidade que está passando. Outra coisa que você pode analisar também, por exemplo, é se essa espira aqui retangular, ela está na direção do vento ou se ela está, por exemplo, mudando a sua direção. Ou seja, se você está girando ela. Na hora que você gira ela, você vai perceber que a quantidade de vento vai estar aumentando ou vai estar diminuindo. Ou seja, para nós calcularmos aqui uma propriedade que é chamada de vazão, que é a quantidade de, no caso, ar vai estar passando aqui por a quantidade de volume, né, de partículas que está passando por unidade de tempo, ela vai ser proporcional a duas características. Uma característica que nós vamos estar observando é com relação ao tamanho da espira, com a área. E outra é se essa velocidade, ou seja, se a quantidade de partículas está passando, ela tem um ângulo relacionado a essa direção. Como que você vai perceber isso? Por exemplo, quando você olha aqui nesse desenho e você vê que ele
está passando, por exemplo, a quantidade máxima de vento por essa área. Como ele está passando a quantidade máxima de vento, nessa direção, significa que é como se você estivesse, por exemplo, olhando para a tela do seu celular. Quando você olha para a tela do seu celular ou do computador que você está usando, você está enxergando toda a imagem da tela. Quando você começa a girar um pouco o celular, você já não vai enxergar mais toda a imagem da tela. A imagem ela vai estar diminuindo. Então, quando você olha frontalmente, você consegue visualizar toda a sua tela. Na hora que você gira ela, vai girando, você vai perceber que você vai diminuindo o tamanho da tela que você está visualizando. E vai ter uma posição que você não vai enxergar mais a tela do seu celular ou do seu computador. Você pega, por exemplo, na hora que você gira ele por uma posição que vai ser uma posição perpendicular. Olha, por exemplo, está passando aqui e não está entrando nem saindo o ar, por exemplo. Você não está visualizando a tela mais. Por quê? Quando você olha de perfil, você só está enxergando uma linha. E o vento está incidindo nessa linha. Ele não está entrando nem para um lado nem para o outro. Então o vento está incidindo nela. Ou seja, não está passando partículas por ele. A quantidade de partículas que passa nesse momento é zero. E a quantidade de partículas que passa nesse momento aqui é máxima. Então há uma variação de partículas entre o mínimo e entre o máximo. Como que nós podemos fazer esse cálculo? Bom, nós vamos observar o seguinte, que esse cálculo vai depender do vento que está passando aqui por essa área. Nós vamos estar definindo uma característica que fala na física, que é o vetor área. O vetor área, ele vai ser um vetor que é perpendicular à superfície, porque aí nós vamos estar analisando aqui o que você vai estar fazendo? Você vai estar definindo um vetor nessa posição aqui, que é chamado de vetor área. Esse vetor área é um vetor normal ao plano aqui da nossa superfície. Por exemplo, se eu tenho aqui o plano da minha superfície nessa direção, o vetor área é um vetor aqui que é perpendicular, porque nós vamos analisar a área em relação ao vento que está passando por aqui numa direção qualquer. Então, o vento que está passando nessa direção qualquer, por exemplo, nós estamos vendo aqui de perfil, e nós precisamos saber essa inclinação que existe aqui entre eles, dado por um ângulo qualquer, que nós vamos chamar ele de ângulo θ. Certo? Então, nós vamos definir aqui um vetor área. Esse vetor área vai definir para nós, em relação à velocidade aqui, o fluxo de vento que está passando. Então, o fluxo de vento, dado pela letra φ, ele vai ser proporcional à velocidade e proporcional à área, onde ele vai ser máximo quando esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, por exemplo, ou quando for um ângulo de zero. Quando ele é um ângulo de zero, significa que eles estão na mesma direção, ou seja, ela está inclinado com um ângulo de 90 graus à superfície com direção de propagação do vento. E vai ser zero quando ele está perpendicular, por exemplo, aqui para fora, aqui, ó, o vetor n, o vetor área. E então vai ter uma função matemática trigonométrica que vai estar multiplicando esse valor aqui, ó, que eu já vou colocar para vocês, que é o cosseno de θ. Então vamos continuar aqui no slide falando, olha. Então, vai existir uma relação entre o V e o A, que vai ser dada em função do ângulo que existe entre eles. Certinho? E qual que é a fórmula que nós vamos estar analisando? Então, nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos pegar a velocidade, que ela é projetada na direção perpendicular à direção do plano. Então, nós vamos usar aqui esse ângulo, que é o ângulo adjacente. O ângulo adjacente, nós usamos a função cosseno. Certinho? Então, a vazão
de partículas vai ser dada por V vezes A vezes o cosseno do ângulo. Certo? Então, aqui nós estamos falando de partículas. Agora, vamos trazer isso para o nosso campo magnético. Certinho? Então, o que nós vamos estar analisando? O fluxo magnético, por exemplo, dessa figura aqui, olha, o quanto de campo magnético que vai estar passando por essa área. Então, nós vamos trocar, no lugar de velocidade, como não é partícula, é campo magnético, no lugar do V, nós vamos colocar o B, e o restante fica a mesma coisa. Então, o fluxo magnético, ele é dado pela fórmula B vezes A vezes o cosseno do ângulo entre o B e a área, que é dada a partir dessa direção aqui, chamada direção normal, ou direção perpendicular à área. Certinho? Então, essa seria a fórmula que você usa para calcular. O fluxo é representado pelo símbolo φ, certinho? O φ é uma letra grega, e nós usamos para representar fluxo magnético. Então, né, de acordo com a analogia lá que nós fizemos lá do vento, o fluxo magnético vai ser B vezes cosseno vezes a área. Ou geralmente eles deixam o cosseno para o final, tá bom? Então, essa seria a equação que nós vamos calcular o campo magnético. O campo magnético, basicamente, ele é um número que é dado pela multiplicação de duas características, que é o campo magnético e a área. Lembrando que campo magnético pode ser vetor e área ser vetor, nós podemos multiplicar vetorialmente essas duas características através de uma propriedade que nós nem falamos aqui no ensino médio, que é chamado de produto escalar, tá bom? Um dia que você estiver no curso superior, estiver fazendo algum curso na área de exatas, o professor lá de você vai falar sobre multiplicação de vetores. Existem duas maneiras de multiplicar vetores, escalar e vetorial. O escalar gera um número. No nosso caso aqui, multiplicação do B vezes A vai gerar um número que é a indução magnética, do fluxo magnético, certinho? Então, o produto vetorial, só complementando, ele vai gerar um vetor. Por exemplo, aquela propriedade física que é chamada de torque, que nós utilizamos, ela é dada a partir do sentido da força que está sendo aplicada, tá bom? Então, o que acontece? O campo magnético, representado pela letra B, certinho? Tem que lembrar que aqui nós vamos estar utilizando o módulo do campo magnético, certinho? E lembrando que campo magnético é medida em Tesla, área é medida em metros quadrados. Então, o campo magnético vai ser medido na unidade Tesla vezes m ao quadrado, que em homenagem a um estudioso recebe o nome de Weber, ou Weber, certinho? Então, em homenagem a ele, Weber é a unidade de medida de fluxo magnético que passa por uma área, certinho? Então, você tem que entender que o fluxo magnético é essa quantidade de linhas que está passando pela área. Se, por exemplo, tem aqui o campo magnético de fora, ele não vai estar influenciando na hora de fazer o cálculo aqui da corrente elétrica que vai estar passando. Ah, vai existir campo magnético por fora? Possivelmente sim, porque você não está tratando de um campo magnético uniforme, ele não é totalmente reto. Ele vai passar reto apenas aqui na área, certinho? Então, essa seria a característica que nós vamos estar medindo, que seria o fluxo magnético. Bom, então, de acordo com o que nós estudamos anteriormente, na lei de Faraday, fala o quê? Que se houver uma variação de fluxo magnético, que é agora que nós chegamos para falar a lei de Faraday. Então, nós precisamos estabelecer o que é o fluxo magnético para nós estabelecermos o que diz a lei de Faraday. Certinho? Então, Faraday, ele fala que se houver uma variação de fluxo magnético num circuito, surgirá nele uma força eletromotriz representada pela letra epsilon. É esse Ezinho aqui, ó. O epsilon significa força eletromotriz. É a força, pessoal, com que vai estar empurrando os elétrons para mover, para gerar o potencial elétrico, certinho? E nós vamos interpretar o epsilon como a DDP do circuito. Então, lembrando, olha, o ΔΦ significa variação de fluxo do campo magnético, ou variação de fluxo magnético, e ΔT é o tempo. Então, para nós medirmos a variação de fluxo em Weber, o tempo tem que ser utilizado em segundos.
E aí, essa força eletromotriz vai ser medida em volts, ou volts, se for 1, certinho? A lei de Lenz diz para nós o seguinte. Bom, a lei de Lenz, ela vai falar sobre o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, ele vai propor assim para nós o seguinte, que o que enuncia, né, a essa lei de Lenz fala o seguinte, ela diz que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo que ela produz, ou seja, quando você coloca o campo magnético aqui no fio, que vai gerar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica também vai gerar um campo magnético contrário. Porque você tem, por exemplo, entrando o campo magnético aqui nessa espira, está gerando uma corrente elétrica aqui nesse sentido de giro. Essa corrente elétrica vai gerar, lembra lá que corrente elétrica gera próximo do fio um campo magnético? Então vai surgir um campo magnético no sentido contrário. Esse campo ele foi criado pela corrente elétrica induzida, que ele é chamado de campo induzido. Então, basicamente, essa lei de Lenz fala isso para nós o seguinte, né, que vai existir o surgimento de um campo magnético no sentido contrário ao campo magnético que foi colocado no circuito. Então, esse campo magnético contrário que foi estabelecido pela corrente elétrica que vai estar definindo esse sinal que nós colocamos aqui, olha. O sinal menos está definido aqui, por exemplo, pela lei de Lenz. A lei de Faraday fala que só vai haver variação de fluxo e haver variação de campo magnético, ou seja, ΔΦ por ΔT. E o menos que eu coloquei já aqui na fórmula, né, para não ficar errado, é dado pela lei de Lenz. Então, Faraday fez a fórmula, falou que era ΔΦ por ΔT, Lenz falou, não, tá errado, falta o menos aqui na frente. Certo? Então, foi isso que diz para nós a lei de Lenz, tá bom? Então, essa parte é uma das partes que tem mais aplicação no nosso cotidiano com relação à eletricidade, certinho? Na indução eletromagnética, ela pode ser aplicada em vários circuitos eletromagnéticos que nós utilizamos. Por exemplo, um deles seria os geradores utilizados, por exemplo, nas usinas que nós utilizamos. Tanto faz numa usina hidrelétrica, como uma usina termoelétrica, como uma usina eólica, certinho? Lá vai ter um gerador, motor, que usa-se da energia mecânica para a produção de eletricidade, energia elétrica. Agora, nos geradores fotovoltaicos é diferente o processo, certinho? No gerador fotovoltaico, a placa de lítio, ao receber calor do sol, ela aquece e estimula a liberação de elétrons daquele material. A professora, então, quer dizer que aquele material lá da placa vai ficar liberando elétrons por toda a vida? Não. Ela tem uma vida útil, né? Aquela placa lá, ela tem 20, 30 anos de durabilidade. Depois disso, tem que trocar novamente. Certo? Por quê? Por causa do material que é utilizado, vai liberar uma quantidade fixa de elétrons. Ah, é muito? Bom, pelo tanto de tempo que usa, ele vai liberando constantemente de acordo com o aquecimento, né, que ele recebe, né, durante o decorrer do dia. Certinho? Mas então, voltando aqui para o nosso caso, na indução eletromagnética, é um acoplamento de geradores mecânicos que move-se um campo magnético dentro de um fio enrolado, que seria a bobina, por exemplo. E aí vai haver a variação do fluxo. Aqui, então, por exemplo, olha, o que nós utilizamos? A hidrelétrica, por exemplo, é só para que no reservatório ela ganhe energia potencial. A água é acumulada a uma certa altura, e aí essa água vai passar por um canal, por um duto, que vai fazer mover, girar aqui essas pás da turbina. E ao girar aqui as pás da turbina, ele vai ser acoplado no gerador eletromagnético, que vai ser trazido até nós por uma linha de distribuição da energia, certinho? Mas existem alguns processos que eles usam aqui para controlar, para estabilizar, para poder depois poder mandar.
E eles também não mandam geralmente na tensão que nós utilizamos. Há aqui equipamentos que são utilizados para controlar essa propriedade, tá bom? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que do gerador de usina, como hidrelétrica, por exemplo, ou usina térmica, essa corrente elétrica ela é uma corrente elétrica que é alternada, certinho? Ela fica mudando de posição entre positivo e negativo para conseguir fazer essa transmissão pela linha de distribuição, certinho? Outra aplicação que nós temos são os transformadores. Os transformadores, por exemplo, aqui eu coloquei um transformador de alta potência, né? Esse transformador ele é utilizado para mudar a tensão de funcionamento do circuito. Então, ele pode ser um transformador que é chamado de elevador ou um transformador que é chamado de redutor. Geralmente, lá na usina hidrelétrica, tem esse transformador que é um elevador de tensão. Então, tem um transformador que eleva a tensão para uma quantidade lá que eles querem, por exemplo, 320 mil volts, 480 mil volts, tem um tanto lá específico. E aí, quando vai chegar nas nossas residências, tem um transformador que é chamado de transformador redutor. Nas centrais de distribuições, também tem transformadores lá que já diminuem. Por exemplo, lá naquela rede que nós utilizamos na nossa residência, se lá tem aquela rede superior que usa geralmente 3 fios, aquela tensão lá estabelecida, geralmente ela é de 13,6 kVA, que é 13.600 volts. E aí o transformador ele reduz, por exemplo, para 220 que nós utilizamos nos equipamentos residenciais aqui no estado de Goiás. Se você for, por exemplo, em São Paulo, lá usa a energia em 110 volts. Tá bom? É uma outra característica que eles usam lá. Então o transformador ele serve para isso. Ele serve para quê? Para mudar o valor da tensão, que pode ser um transformador elevador ou um transformador redutor. Certo? Então um transformador ele não é sempre redutor, igual por exemplo que nós utilizamos para carregar o nosso celular. Então existem transformadores que também são elevadores, certinho, de tensão. Dentro de um transformador, aqui eu coloquei uma simbologia, né, que é utilizado, por exemplo, no transformador acadêmico. Esse transformador, ele é o que? Ele é um monte de fio enrolado de um lado, que tem uma espessura, uma quantidade de voltas específicas, e um monte de fio enrolado do outro lado, que é a outra bobina, que tem também quantidade específica, e a espessura do fio também específico vai influenciar na hora de produção de tensão aqui do circuito. Então, você coloca essas bobinas nesse núcleo de ferro, que esse núcleo de ferro está aqui alimentado, aí você vem com a outra parte desse núcleo de ferro e encaixa por cima, para você fazer aqui uma variação de fluxo magnético, certinho? Quando você olha por uma figura representativa, igual está aqui, olha, há o fio enrolado de um lado e um fio enrolado do outro. De um lado, onde vai chegar a tensão, nós chamamos de tensão primária. Ela tem uma quantidade de voltas também que é chamado de NP, que é N primário, ou às vezes chama de NI de entrada e N de saída, out, NI, NO, e in ou out. Então depende muito do termo que você está usando em português, pode colocar primário e secundário também. Então vai acontecer uma mudança de tensão aqui secundária, por exemplo, entra 220 volts e sai 9 volts. Então o número de voltas aqui que é dado também no enrolamento secundário, ele vai influenciar isso também. O núcleo de ferro é só para facilitar que o campo magnético passe com mais facilidade dessa bobina para essa. Essa bobina tem um campo magnético? Tem. Mas o meio, por exemplo, ele vai atrapalhar um pouco onde que vai estar. Então ele coloca esse núcleo de ferro somente para ajudar, certinho? Então, olha, é mais ou menos assim. Você tem o núcleo de ferro, ele vai fornecer uma tensão de entrada. Alguns autores usam a letra V para representar tensão elétrica. Aqui no ensino médio é mais comum nós usarmos a letra U para não confundir a letra U de tensão com a letra V de volts, tá bom? No ensino superior, geralmente eles não modificam essa letra, sempre a letra V, tá bom? Que representa potencial e também a letra V que representa a unidade de medida em volts. Aqui no ensino médio nós usamos a letra U para representar tensão elétrica, tá bom? Ou também chamada de DDP. Então, olha, a tensão primária é o NP, a tensão secundária ou a tensão primária é o UP,
a tensão secundária é o US. O número de voltas na bobina primária é NP e o número de bobinas de volta, o número de voltas da espira aqui, o número de voltas que tem, né, que vai formar a bobina secundária é NS. Existe essa relação aqui que nós temos. Aqui, por exemplo, olha, tensão de entrada, tensão de saída. Tem a ver com o número de voltas primário e o número de voltas secundário. Certinho? Então, por exemplo, ó, vamos pensar o seguinte, que você quer que tenha uma saída de 10 volts. Se você quer que tenha uma saída de 10 volts, você precisa ajustar a quantidade de voltas que tem que dar para dar essa quantidade de... Então, olha a fórmula que está aqui. NP, NS, UP, US. Então, assim, ó, o primário dividido por U secundário é igual N primário dividido por N secundário. Então, vamos pensar o seguinte. Quanto que tem que fornecer de tensão de entrada, US, ou UP, para que produza uma tensão de saída igual a, vamos colocar aqui 9 volts, por exemplo. É muito comum utilizado em eletrônica, 9 volts. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o UP de acordo com que eu vou multiplicar o número de voltas do primário dividido pelo número de voltas, o número de espiras do secundário, e multiplicar aqui, ó, por UP, o S, que esse US aqui para nós, eu escolhi ser 9 volts. Estão entendendo? Então, o que acontece? Eu preciso de combinar esse número aqui de espiras. Então, por exemplo, para que saia 9, eu vou colocar aqui, por exemplo, 220. Se eu entrar com 220, para que esse número aqui resulte em 9 volts, qual que é essa relação aqui do número de espiras de entrada e de saída? Para facilitar a relação, o que eu faço? Eu pego o número 9 que está multiplicando e passo dividindo. Então vai ficar 220 dividido por 9 é a relação entre a quantidade de espiras primária com a quantidade de espiras secundária. Quando você faz essa continha, 220 dividido por 9, você tem que dar 24,4 voltas. Então, aproximadamente 24 voltas. 24 voltas é a diferença entre o número primário com o número secundário. Então, você vai falar que a quantidade de voltas primária tem que ser igual a 24 vezes, vou passar o NS que está dividindo, multiplicando, o NS que é o número de voltas. Então, essa é a relação estabelecida para você mudar de 220 volts para 9 volts. Então, para cada uma volta no secundário, você tem que dar 24 voltas no primário. Então, por isso que tem essa diferença, olha. Por exemplo, aqui, então, olha. Aqui, ele está funcionando, por exemplo, como um transformador elevador de tensão, olha. Tá vendo aqui que ele está colocando um símbolo de sobe e desce, uma ondinha sobe e desce? Ele desenhou ela bem baixinha e aqui ele desenhou ela maior. Significa que desse lado está entrando uma tensão maior e saindo uma tensão menor. Ou pode ser o contrário também, pessoal. Pode entrar uma tensão menor e sair uma maior. Então, se você quiser, por exemplo, produzir 220 volts com uma bateria, com a pilha, você coloca aqui uma pilha, uma bateria, por exemplo, lá de carrinho lá, de 9 volts, e vai sair 220 volts, você pode ligar uma lâmpada normal na sua residência. Só que a pilha, ela vai fornecer uma tensão contínua. Não vai funcionar aqui a princípio. O que você precisa fazer? Você precisa de utilizar um alternador. Você utiliza-se um alternador, liga a pilha no alternador e liga no fio. Quando você liga essa pilha nesse alternador, o que vai acontecer? Ela vai mudar para esse outro valor aqui de tensão maior. Alternada, por exemplo, que você poderia ligar uma pilha, ligar uma lâmpada normal da sua casa com essa pilha que você está utilizando. Então, se você vê, por exemplo, um experimento que fala que a pessoa liga uma lâmpada residencial com a pilha, ele usa um circuito mais ou menos assim, que tem um transformador. Certinho?
não vai dar tempo de nós resolvermos muitos exercícios hoje, né? Mas o que acontece? Na nossa próxima aula, é somente uma aula de resolução de exercícios. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar de exercícios teóricos e exercícios que envolvem fazer cálculos, certinho? Então, nesse slide de hoje, eu coloquei 2 exemplos teóricos primeiro e no final eu havia colocado um exemplo aqui que envolve fazer continha. Não vai dar tempo de fazer esse exercício aqui, de fazer continha hoje, certinho? Mas nós vamos resolver ele e outros na nossa próxima aula. Então, olha, existem alguns exercícios teóricos que eles perguntam a vocês com relação, por exemplo, o que acontece em relação às propriedades físicas. Marque a alternativa correta que diz respeito à lei de Lenz. A lei de Lenz, pessoal, ela só fala que no circuito a corrente elétrica induzida ela é sempre oposta à variação do fluxo magnético existente. Então, ela é aquela lei que dá para nós o sinal menos no circuito, certo? Então, se você falar a lei de Lenz é o motivo do sinal positivo da lei de Faraday, não. Tá vendo? Olha, a lei de Lenz é o motivo do sinal negativo que existe lá na fórmula, certo? Então, essa aqui já está fora. A lei de Lenz determina a variação de fluxo magnético no tempo, não. Isso é a lei de Faraday, que tem a ver com o fluxo magnético. Então, a lei de Lenz é só o sinal de correção que fala que a corrente ela vai ser oposta à variação do fluxo magnético, certinho? A lei de Lenz pode determinar a força eletromotriz? Não, que determina a força eletromotriz é a variação do fluxo, que é a lei de Faraday, certinho? Então, a lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida no circuito é tal qual gera um campo magnético no mesmo sentido do campo extensor, não. O que diz para nós? Ela diz que gera um campo magnético em sentido contrário. Então, basicamente, o que está correto aqui é que vai ser essa aqui que vai falar aqui, a lei de Lenz, que a corrente elétrica induz um campo magnético em sentido oposto. Tá vendo aqui a palavra oposto? Então, essa aqui que seria o item correto, que é a letra D. Essa questão 2 que eu peguei aqui, olha, ela fala sobre a lei de Faraday, que já é a característica que fala sobre a variação de fluxo no tempo. Então, se você quisesse falar, por exemplo, sobre essa questão aqui da lei de Faraday, tá correto aqui a letra A e a letra B para a lei de Faraday, que fala sobre o fluxo e que fala sobre o fluxo é a força eletromotriz induzida no circuito, certinho? Então, aqui o exercício vai estar falando, possivelmente, falando com relação ao sinal, que o sinal não tem a ver com a lei de Faraday. A lei de Faraday determina a direção e o sentido do campo magnético gerados por fios e solenoides. Né? Se você for observar, por exemplo, determinação da direção e sentido do campo magnético, não, olha, o sentido do campo magnético que é gerado é dado pela lei de Lenz. Então, essa parte aqui, ó, o correto seria dado pela lei de Lenz, tá bom? Não lei de Faraday. Fala que a lei de Faraday, deixa eu ver a outra parte que está correta aqui, determina a corrente induzida no circuito exposto ao campo magnético, não é o circuito exposto, é um circuito que o campo magnético está dentro, certinho? Então, assim, ele vai estar buscando características relacionadas ao que eu falei para vocês desde o início, que a variação de fluxo tem a ver com a quantidade de partículas que passa dentro da espira, tá bom? Então, na verdade, a questão correta aqui é que a lei de Faraday determina que a força eletromotriz produzida é um produto da relação entre a variação de fluxo e o tempo. ΔΦ e ΔT. Tá bom? Eu não vou estar resolvendo esse exercício aqui da aula de hoje, tá bom? Que envolve continha. Eu vou deixar para resolver na nossa próxima aula, tá bom? E aí nós vamos tá encerrando a nossa aula teórica por agora, tá bom? Nosso tempo já está acabando, né? Apesar de que nós demoramos um tempinho para começar, mas até o pessoal entrar, olha, no início da aula tinha só 7 alunos, agora já temos 17, tá bom? Então, só lembrando para o pessoal, a frequência eu pego da quantidade de pessoas que fizeram o login aqui.
tá bom? Mesmo como convidado, você colocando o seu nome, vai ficar registrado aqui para mim o seu nome e aí eu vou e salvo no vídeo que eu faço da nossa aula, que é aquele vídeo que eu posto para vocês o link lá no sala de aula, tá bom? No Google Classroom. Geralmente no outro dia posterior eu posto o vídeo da nossa aula do dia, tá bom? Na semana passada eu só não postei o vídeo porque lembra que eu tive um problema de queda de energia, tá bom? Se vocês quiserem depois, eu posso até fazer um vídeo e postar lá para vocês explicativo sobre aquela situação daquele conteúdo que nós havíamos trabalhado lá, que fala sobre a força que existe entre fios, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo e postar lá para vocês também estarem acompanhando relacionados, tá bom? Eu geralmente não posto vídeos de internet que eu pego. Se eu usar, por exemplo, algum vídeo, é apenas para mostrar um fenômeno físico que acontece, como eu já mostrei para vocês, por exemplo, quando estávamos falando de campo magnético, tá bom? Então, geralmente eu não coloco vídeo de outras pessoas para vocês estarem estudando com eles, tá bom? Eu coloco os vídeos que eu faço da nossa aula, tá bom? A não ser que é uma demonstração de um fenômeno que acontece na natureza que eu pego só para mostrar durante a nossa aula, como eu já fiz anteriormente, tá bom? Oi. Então, o que que acontece? O meu dia de postagem é na terça-feira, por isso que eu ainda não postei o arquivo lá, tá bom? Porque se postar antes, a coordenação não gosta. Então, na terça-feira de manhã, eu já vou postar o link do arquivo da aula de hoje, tá bom? Então, por isso que ele não está disponível, mas eu já fiz, já salvei, já está prontinho, só falta publicar lá o arquivo lá pro pessoal, tá bom? Se vocês quiserem, eu até posso mandar pelo WhatsApp já esse arquivo, que se vocês quiserem, tá bom? Eu já posso mandar ele pelo WhatsApp, não tem data de postagem de material. Eu já vou depois, então, no final da aula, mandar para vocês pelo WhatsApp o arquivo em PDF, tá bom? Então tá bom. Até mais, pessoal. Valeu pela nossa aula e até a próxima. Qualquer dúvida, tchau, até mais. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar mensagem pelo WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Ou pelo Classroom. Até mais. Meu número tá lá, tá bom? Em cada grupo de turma de vocês. Até a nossa próxima aula.